Olá, está no ar o Trajetórias. Hoje apresentamos mais um episódio da série especial sobre a história política de Porto Alegre. O nosso convidado foi vereador da capital, além de ser o primeiro negro a ocupar os cargos de prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. Alceu Colares, muito bem-vindo, muito obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Pode crer que eu, antecipadamente, quem agradeço. Colares, para a gente começar a falar da sua longa trajetória e da sua longa contribuição para a política de Porto Alegre também, quero falar sobre o início dela. O senhor teve uma infância muito difícil, o senhor comenta bastante isso lá em Bagé, mas mesmo assim sempre acreditou na educação e veio para Porto Alegre na década de 50 para estudar, para se formar em Direito. Como é que foi essa decisão de apostar nos estudos, digamos assim? Já começou com o pai e a mãe que eram muito trabalhadores, ele negro e ela índia. E moravam, trabalhavam em fazenda nas Palmas, que é um distrito de Bagé. E em determinado momento, e ela era mais velha do que ele, o velho disse: Severina, vamos vender as tuas 2 vaquinhas e vamos embora para Bagé para educar os filhos, porque aqui não tem como educar. Então começa aí esse processo de uma preocupação permanente no campo educacional. Ele nos transmitiu, nós transmitimos para os nossos filhos, como o único caminho capaz de possibilitar que a gente saia daquela situação bastante difícil. E qual foi a sua primeira impressão, ou o que mais lhe impactou na chegada aqui à capital gaúcha? Eu venho lá de Bagé, como não tinha ginásio oficial, público, eu tive que fazer em Rio Grande o artigo 91, que equivale ao ginásio. Feito o artigo 91, fiz o clássico no ginásio Auxiliadora, em Bagé, e terminado o clássico, eu vim fazer o vestibular. Passei no vestibular, em seguida fui o diretor dos Correios Telégrafos, Sadi, pai de um ex-deputado federal. E ele me trouxe para Porto Alegre, 1966. Aí então eu comecei a frequentar a Faculdade de Direito e trabalhar como telegrafista. Como o dinheiro era pouco, eu tinha que lecionar e eu escolhi a língua portuguesa para lecionar na Associação Cristã de Moços em cursos de preparação para concursos. E eu dizia para os alunos: olha, hoje é sexta-feira, eu vou sair um pouquinho mais cedo, porque eu vou lá na Praça da Fande assistir o discurso do Brizola, a pregação do Brizola, a fala do Brizola, que era num prédio muito grande que tinha ali na Praça da Fande. Agora, eu também assistia e não ia lá falar com o Brizola. Eu queria as ideias, concepções, os fundamentos, os projetos, os programas, as aspirações do Brizola, que eram fantásticas, né? Fantásticas. Pois é, pelo que o senhor Terminava, eu ia embora. Pelo que o senhor falou, a leitura, esse autoensino sempre esteve presente na sua vida. Mas em que momento a política de forma mais ativa entrou? Em que momento o senhor se tornou consciente de que seria um agente político? No departamento de Correios e Telégrafos, eu já estava tendo uma atividade classista. Eu era presidente da União dos Servidores Postais Telegráficos no Rio Grande. E aí nós conseguimos, inclusive, constituir uma cooperativa de consumo para facilitar a aquisição de bens para a alimentação das criaturas. Depois nós fizemos alguns outros, fizemos greves,
né? E eu tinha uma liderança classista. Em determinado momento, um colega mais experiente disse: tu devia ser candidato. Eu digo: olha, eu já estou inscrito. Quando eu cheguei de Bagé, acho que em 56, 57, eu me inscrevi no PTB. Então já era afiliado. Eu já era trabalhista, só não tinha filiação partidária. Em 56 ou 57 eu me inscrevi, eu me filiei ao PTB. Antigo PTB. PTB. Bom, nesse momento, né, e essa pessoa e outros lançaram meu nome para ser candidato a vereador. Eu acabei me elegendo vereador de Porto Alegre. 1964. 1963. Assumi a eleição, em 64. Assumiu em 64. 64. Mas veja bem, o telespectador, eu fui situação um mês e pouco. Que nós assumimos em 15 de março de 1964, quando chegou no dia 1º, deu a rebolosa, a Revolução de 64. Né? E houve, sem dúvida alguma, uma série de cassações, de perseguições. Né? Bom, e eu continuei vereador. Em 66, como eu tinha vínculo com o DCT, Correio Telégrafo, era federal, eu me candidatei a deputado federal. Fiquei numa suplência e perdi historicamente para uma das figuras mais proeminentes da vida política brasileira e do Rio Grande, para o Paulo Brossard Souza Pinto. E eu tive a oportunidade, como deputado federal, de assistir vários discursos do Paulo Brossard, senador da República. Vinha gente de fora para assistir o Paulo Brossard enfrentar a ditadura. Pois é, essa é uma marca muito interessante da sua trajetória, mas também do seu entorno nesse início de carreira política. Havia grandes lideranças com grande capacidade de retórica, o senhor falou dos discursos do Brizola, mas não só da fala, também da escrita, né? Gente muito dedicada. O senhor, hoje participando ainda da política como militante, o senhor vê muita diferença? É uma coisa que se perdeu, uma característica que se perdeu? Não, eu acho que o mundo vive uma crise do capitalismo, provavelmente a mais forte, a mais violenta, a mais profunda. Mas a convicção que todos temos de que isso um dia passará. Virá uma outra fase capitalista, porque o socialismo e o comunismo, de quando em quando faço poemas, mas normalmente com a concepção socialista e mais avançada, né? Só que socialismo e comunismo são generosas utopias. Então, a expectativa é de que os partidos no mundo inteiro, porque democracia só existe com partidos, sem partidos não tem democracia, né? Nós esperamos que a humanidade possa, em determinado momento, chegar a um tipo de capitalismo sem monopólio, sem oligopólio, sem o cartel, sem o dumping. Esses são os instrumentos que destroem o sistema capitalista no mundo. Nesse sentido, depois de tantos anos, o senhor ainda acredita que o trabalhismo é a via de intersecção entre o ideal e o real? No Brasil, não teve nenhum outro pensamento político, ideológico, doutrinário, filosófico, mais avançado do que o trabalhismo. Trabalhismo do Alberto Pasqualini, do Getúlio Vargas, do Jango com as reformas de base, do Darcy Ribeiro, extraordinário educador, e destacar a paixão do Brizola pela educação. E implantou o CIEP, a Escola de Tempo Integral. E quem fez mais no Brasil, depois dele, fui eu aqui, como governador, como prefeito e como governador. Fizemos 94 CIEPs. Podem dar uma olhada, e ali na Restinga tem vários, para ver a qualidade da construção do prédio destinado à educação. Essa sua dedicação no Poder Executivo, digamos assim, as políticas educacionais, são muito destacadas na sua trajetória. Mas eu quero voltar um pouquinho no seu período como vereador aqui, para saber como isso se iniciou em termos de políticas públicas na sua própria gestão. De 64 a 70, já enfrentando a ditadura militar, como é que o senhor, como legislador da capital,
colocou essas ideias em projetos, em discussões? Nós trazíamos sempre a preocupação no campo doutrinário, ideológico, e definições claras de que lado ficava. E na nossa trajetória nós sempre tivemos com a classe trabalhadora, ou com o servidor público, no caso do Correio e Telégrafo. E já aqui como vereador, eu tinha essa preocupação. Tanto que o Célio Marcos Fernandes, que assumiu a prefeitura com a cassação do Sereno, ele levou lá para Restinga, para aquela região que ficava muito longe do centro de Porto Alegre, levou e constituiu a Restinga. Eu ajudei a defender na Câmara de Vereadores a transferência dessas comunidades lá para Restinga, que hoje é quase uma cidade. E onde nós colocamos 4 CEPs. E onde, como governador, eu coloquei a Avenida do Trabalhador. Começa na Restinga, Lomba do Pinheiro, Viamão, Alvorada e depois Canoas. Agora, como prefeito, o senhor chega aqui como o primeiro prefeito após a ditadura militar. O senhor assumiu após... E o primeiro negro. E o primeiro negro, exatamente. Duas características de muita dificuldade, né? Defender a democracia e defender a igualdade racial. Como é que foi o seu primeiro impacto nesse novo cargo? Eu convivi com as peripécias de uma pseudo-democracia racial. Não existe isso. Né? O preconceito está aí toda hora aparecendo. Né? As pessoas têm que estar preparadas para conviver, para saber conciliar essas contradições, né? Essas mentes que às vezes têm o direito de pensar como quiserem. Né? Bom, então cheguei a um momento, eu me elejo prefeito e eram 3 anos só. 3 anos. Para ajustar o calendário. A Avenida calendário. Beira Rio foi como nós fizemos. A usina do Gazão foi a Neuza que restaurou. E deixamos uma quantidade de CEPs, principalmente ali na Restinga. Nós fizemos também a implantação, como prefeito municipal, do primeiro Conselho Popular. Eu tinha ideia, ainda tenho a ideia, de que quem tem que participar nas decisões de todos os poderes municipal, estadual e federal é a sociedade. Até porque é ela que escolhe o vereador. Escolhe o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o prefeito, o governador, o presidente. O poder é gerado na consciência coletiva da sociedade. Da sociedade. E como é que o senhor compara esse processo da consulta com o que se tem hoje na cidade desde 1990 com o orçamento participativo? Fui eu quem, pela primeira vez, e eu tenho impressão, se a memória não me falta, que lei 193, que implantou aqui os conselhos populares. Conselhos populares, depois o PT transformou em orçamento participativo. Mas são formulações diferentes. No nosso, nós tínhamos conselhos populares, no orçamento eu via quanto é que tinha para uma determinada região, ia lá, conversava com eles e dizia assim, olha, daqui a 15 dias eu venho aqui e vocês me dão por escrito as prioridades das prioridades. Então, quem fez a primeira vez a participação popular efetiva foi o PDT, foi o trabalhismo aqui em Porto Alegre, Conselho Popular. Se não me falha, a Lei 193, institucionalizado. Eu tenho a impressão que o orçamento participativo, que é algo igual, talvez, quem sabe, em algum momento melhor, não é institucionalizado. Tanto que depois, como governador, nós implantamos COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento Econômico. E o PCQP, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade Total, foi o PDT, foi o trabalhismo, foi o Colares que implantou no Rio Grande. Pois é, dessa sua característica também é uma pergunta que eu tenho em relação a... Eu já vi outras entrevistas que o senhor fala que, apesar de todas essas relações também com o empresariado, de todos os seus mandatos, de altas votações em todos os seus mandatos, o senhor nunca se considerou um líder. Não. Eu vivia no meio dos negros, mas nunca me considerei, porque eu era do Floresta Aurora, do Marcílio Dias, do Satélite Prontidão, nós os democratas, os bambas da orgia, né? Eu convivia no meio, mas nunca tive a pretensão de ser líder. Não. Nunca eu cheguei lá e disse, vocês têm que fazer isso. Eu tentava, junto com o Viton, que era um branco, que vivia comigo, mas lá no meio das associações de negros, né?
mas quais outras características o senhor considera fundamentais na sua personalidade política para conseguir gerir esses diferentes projetos estruturantes, digamos assim, porque consultas populares, educação, isso tudo passa por uma estruturação do Estado, né? Às vezes, quando eu me encontro com companheiros que integraram o governo, quando eu fui governador, 91, 92, 93, 94, em que nós tivemos a oportunidade de reunir um conjunto de cidadãos trabalhistas, cada um trazia uma carga belíssima e generosa de experiência. Tanto que o produto interno bruto, que é a produção de riqueza e de bens durante o ano, de 1991, 92, 93, 94, deu 23,43. 23,43. PIB, Produto Interno Bruto. Foi um extraordinário efeito que é muito pouco divulgado, por uma razão muito simples. O trabalhismo, a ideia, a concepção, o fundamento, o programa que nós implantamos, principalmente na educação. A educação aqui é antes da Neuza e depois da Neuza, porque durante a campanha eleitoral para governador, dizia, não, um excesso, um excedente de 200 mil, 250 mil, que não tem escola. Nós entramos e a Neuza conseguiu implantar o calendário rotativo. Mas levamos um pau que não foi brincadeira. Apanhava de manhã, de tarde e de noite. Mas não deixamos crianças sem escola, não deixamos, né? E aqui em Porto Alegre, como prefeito, nós também, na educação, que é sempre a bandeira revolucionária do trabalhismo brasileiro, ainda hoje é o único partido que tem uma proposta revolucionária que chama-se Educação de Tempo Integral, que vem da cabeça do Brizola. Pega a criança, larga de manhã, vai pegar de noite, durante o dia ela tem tudo que é necessário. O Estado tem obrigação, tem o dever de fazer essa revolução. Escola de tempo integral. Agora, para a gente retornar a Porto Alegre e para essa sua preocupação, no final da década de 90, início da década de 2000, o senhor novamente tentou ser prefeito de Porto Alegre e perdeu a eleição para o Tarso Genro, que se tornou prefeito. Faltou fazer alguma coisa? Tem algum desejo político seu que o senhor gostaria de ter visto em Porto Alegre? Eu fiz tudo o que sonhei. No campo do idealismo, da vontade de realizar aquilo que é bom, que seja extensivo, principalmente à periferia, às classes pobres. Eu dizia sempre para os assessores, principalmente para nós, PASIEP, quanto mais lá na periferia, mais pobre, branco e preto atingir. Mais pobre. Porque é um sonho a gente ter o filho numa escola de tempo integral, vai o casal de manhã, deixa na escola, e tem consciência, tem tranquilidade, que a criança vai ser muito bem atendida por uma professora bem paga. Nós deixamos no município de Porto Alegre o professor mais bem pago do Brasil. Por quê? Porque a educação de tempo integral é a revolução que a nação, na América Latina, as nações vão ter que fazer. Se quiserem evolução, se quiserem progresso. Essa é a questão, né? Agora, o senhor, como morador, o senhor mora em Ipanema ainda? Moro. Me parece que é em Cavalhada, Ipanema. Entre Juanas e Mendonça. Agora, como morador também de longa data de Porto Alegre, o que o senhor espera da cidade para o futuro? Nós vamos passar por transformações. Essa crise tão dolorosa, tão amarga, tão infeliz, que está atingindo a América, atingindo o Brasil, e é global, tanto que ali na Grécia, onde a civilização ocidental começou, nós tivemos uma situação tão dolorosa que os aposentados no banco não tinham dinheiro. Não tinha nada para poder movimentar e levar para casa os recursos capazes de permitir comprar alimentação. Pagar a casa, pagar o transporte, pagar a escola do filho. Né? Pois é, a gente falou um pouco da questão do preconceito, falamos bastante de educação. E eu quero saber como o senhor se sente com 88 anos,
percebendo que a mesma situação pela qual o senhor passou, de fome, de miséria, de muitas dificuldades, Continua. ainda é uma realidade? Ainda é, mas nós vamos superar. A humanidade vai ter inteligência suficiente, sensibilidade social, para chegar a um determinado momento, principalmente no campo, no campo financeiro. O sistema financeiro é que está tendo uma lucratividade, uma rentabilidade que não se justifica. O cartão de crédito está na imprensa brasileira, 414%. Não tem como fazer. São esses segmentos que vão chegar à conclusão, dizem, não tem mais de tirar de quem. Não tem como tirar nada mais de ninguém, porque ninguém tem mais nada. Agora, antes da gente terminar o programa, eu queria que o senhor apresentasse aqui, que é um trabalho muito bonito. Aos 88 anos, o senhor recebeu essa homenagem, um livro e um documentário, O Voto e o Pão. Isso aqui é produto do Lima e da Celina. A Celina é filha da Neuza e é uma profissional, e ele também. E o menino, orientado pela profissional, fez 30 horas de gravação. E o que mais me encantou, o que mais me deixou faceiro é lá da fronteira, né? Faceiro, foi que eu dizia para ele, eu nasci num rancho de torrão. Diferente do rancho aqui das Missões, ali onde os grandes poetas nasceram. E tem um Jaime Caetano Brau que diz, num rancho de Santa Fé, de pau a pique barreado, num trancão de convidado me entreverei no banzé. Chinaredo, a bola pé, num ambiente fumacento e um candeeiro bem no centro, num lusco-fusco de aurora. Para quem chegava de fora, pouco me enxergava ali dentro. Dei de mão numa tiangaça que cruzou no meu costado e já saí entreverado entre a poeira e a fumaça. Ui, a Alexina, lindaça, morena de toda a crina, dessas da Veta Brasil. Isso é mais comprido que Esperança de Pau, mas eu queria dizer, porque é uma homenagem que se presta ao Jaime Caetano Brau e aos poetas aqui das Missões. Mas lá na fronteira, o rancho é de torrão. A gente vai com a pá e tira um tipo de um tijolo de terra, depois colocando um em cima do outro. Como não tem cal, põe barro às vezes com cinza. Então, aquilo ali, em cima é Santa Fé. E o Lima chegou aí lá perto do Uruguai, da fronteira do Uruguai, né, para conseguir filmar um rancho que já não produzem mais. Claro. Rancho de torrão. O senhor reviu, então, eu me lembro de uma noite naquele rancho que era quentinho no inverno. E era fresquinho no verão. Tinha aquele de torrão e cobertura de Santa Fé. E eu me lembro numa noite que a mãe disse, meu filho, hoje não tem comida. Mas amanhã vai ter. Mãe, tô com fome hoje. O Pélio pegou um banquinho, né, numa mesa que tinha no centro, foi no vizinho, senhor Alberto, e disse, olha, me empresta um tocadinho, eu deixo essa fiança aqui. E foi na venda comprar comida para aquela noite. É essa gente que nós não podemos deixar esquecer. Um dia, o mundo vai ter a renda mínima para dar àquele que não tem emprego, que não tem oportunidade, está lá sem alimentação, para exercer o direito à vida. Porque é o direito à vida que o Estado tem que ser responsável. Daí, esse grande projeto que tramitava no Congresso Nacional, chamado Renda Mínima. Esse próprio Bolsa Família é um avanço, porque Bolsa Família é algo que só pode ter, e é para a mulher, veja bem a grandeza do projeto, é para a mulher. E é para levar o filho na escola. Você vê que coisa fantástica. Agora, esse é o recado da sua vida. Não esqueçam de que isso precisa ser feito. Mas eu adoro a vida. E eu digo em tom de brincadeira, às vezes o Brizola fica chamando a gente lá para fazer partida. Né? Já faz o esforço. Foi fulano, Beltrano, Ciclano, que não botou o nome. Né? E quando chegou agora, eu estava dizendo que o Brizola, não me chama que eu não vou. Eu vou ficar aqui porque eu estou gostando desse negócio. Estou gostando. E o Brizola merece uma homenagem, porque foi uma figura que tu conversava e da alma dele saltava a verdade, o idealismo, a pureza, o encantamento pela vida.
Agora, eu vou lhe fazer uma proposta para a gente encerrar o programa, já que a gente está nessa veia poética aqui, desde Jaime Caetano Brown. Deixa eu te dizer, vai visita na minha casa, eu toco-lhe poema em cima desse. Tô sabendo. Não tem Gregorê para dizer Gregório. Cheio dos livros lá. Não, eu tenho na memória. Deixa eu só te dizer isso rapidamente. Eu estava no terceiro ano de Direito, na Faculdade de Direito da URGS aqui, e eu dizia, mas como é que não tem um curso de oratória? Para o advogado, pelo menos, um médico, um engenheiro, um arquiteto, não precisam tanto na utilização da palavra, da comunicação. Mas o advogado precisa. Aí peguei um livro e fui uma conversa com um grande mestre em São Paulo. Durante uma hora ele diz, olha, eu te dei toda a parte teórica, mas tem que ter, como toda atividade humana, treinamento. E eu ainda treino até hoje a minha capacidade de comunicação. Pois é, e é isso que eu quero que o senhor nos dê de presente aqui para o final do programa, com um trechinho do seu poema que dá título ao livro e ao documentário O Voto e o Pão. Mando no teu destino, mas ele é teu, meu irmão. Ergue os teus raciocínios e acaba com a exploração. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Tua casa está caindo, pouca comida tem no fogão. Tua mulher está mal vestida, teu filho de pé no chão. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Escravismo, capitalismo, socialismo, comunismo, tudo em vão. Vai milênio e vem milênio, tu continuas na escravidão. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. Cristianismo, judaísmo, islamismo, todos querem a tua salvação. E tu rezas noite e dia, mas ninguém ouve a tua oração. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Construíste com o teu trabalho toda a riqueza desta nação. Por justiça tens o direito. Vai pegar o teu quinhão. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. A liberdade é o pão do espírito, do corpo a liberdade é o pão. Desperta para a luta, amigo, faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. Ao seu de Deus Colares, muito... De Bagé. De Bagé. Isso aí o Sapiranga, que é um livro de Bagé, disse nessa gravação que eu tenho sido, ao longo da minha existência, o maior defensor de Bagé, porque eu estava nos Estados Unidos, às vezes na Índia, o teu nome, digo, ao seu Colares de Bagé. E de Porto Alegre. E de Porto Alegre também, vivo aqui tão bem, tão lindo, a gente tão generosa, tão amiga, tão fraterna. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação aqui no programa Trajetórias. E eu agradeço também a sua audiência. O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem o Trajetórias volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!